Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma madrugada, início da parte clara do dia. Nos encontrar aqui com o nosso Deus e pedir para que Ele, em sua bondade e graça, nos conceda sabedoria e o fluxo para a caminhada, né? Para que nós tenhamos assim a nítida certeza que nós planejamos, mas é Ele quem conduz. Esse é o grande desafio nosso. Dentre tantos outros que nós temos, é permitir que ele controle, né? Que o Espírito Santo tenha condições de alterar a rota. Eu faço o mapa, faço o planejamento, mas eu coloco na mão deles assim, faz como o senhor quiser. Porque é nessa capacidade de mobilidade que ele tem, nessa liberdade de como o vento mudar a direção das coisas, ora sopra de um lado, ora sopra do outro, é que ele faz com que você adquira as experiências que vão fazer sentido para a sua vida. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela não sabe de onde vem e nem para onde vai. Tem uma noção. Faz seu planejamento, é organizado. Você não trabalha em cima do nada. Não é um empirismo. Aí eu vou abrir a Bíblia, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer. Não. Os que têm o Espírito de Deus escavam profundamente a palavra. Mas não é essa a questão. A questão é que isto faz com que você se torne algo móvel. Ah, você está à disposição para Deus usar. Deus constrói grandes coisas para nós em nossas rotas sistêmicas, no caminho do seu trabalho, quando você vai para o restaurante onde você almoça, ou se você come em casa no cuidado com os filhos, não importa. A gente tem uma rota fixa quase todos os dias. Eu tenho uma rota fixa. Meu escritório pela manhã, na madrugada, é uma rota fixa. Ir ao meu distrito todos os dias é rota fixa. Eu sei que eu vou pingar por lá para resolver alguma coisa, rota fixa. Mas e quando o senhor disser assim, ó, direita, irmão? Pastor Wagner, direita. Mas esse vai dizer, mas não era ali, não. Ali era o que você pretendeu. Agora é comigo. Muito embora eu tenha influenciado você para escolher o seu caminho, eu quero mudar. Direita, Pastor Wagner. E nessas alterações que Deus faz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. E nessas mudanças, grandes coisas acontecem. Grandes coisas acontecem. Algumas vezes eu estou aqui na sala e eu ouço algumas pessoas dizerem assim: Pastor, eu vejo esses testemunhos e não acontece muita coisa na minha vida. É porque talvez você esteja estático. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas você está sob controle. Estar estático, quando eu afirmo aqui para você, não quer dizer que você não esteja em movimento. Não. Eu estou perguntando para você quem movimenta você. Essa é a diferença. Quem movimenta você? Porque quando é o Senhor quem movimenta, ele faz isso para o seu bem, bem aqui, entenda, para a sua salvação e para a salvação e bem de todos aqueles que cercam você. Quer nas horas de crise, quer nas horas de profunda aflição, quer nas horas de calma, quando dá tudo certo, quando dá tudo errado, quando você acerta, quando você erra,
Ele movimentando você, ele me movimentando, tá tudo certo. Você está em movimento? Não é se você está em movimento, quem está movendo você. Quer ter uma experiência com Deus, querido, que vale junto ao que você conhece, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, não é? É esse conhecimento do texto sagrado que revela Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo e as nossas atribuições do reino com suas responsabilidades, é só uma parte importantíssima. Ninguém anda sem base, mas a partir daí, meu amigo, o que vai valer é sua experiência. O seu conhecimento seco a respeito de Deus, sem experiência, não produz vida. O Espírito Santo não pode trabalhar no estático, ele movimenta para transformar. O Espírito Santo movimenta para transformar. É fé e obras. Fé e obras. Não existe fé sem obras. Não existe. E essas obras, não me refiro apenas à guarda dos mandamentos ou práticas de atos de bondade. Essa fé e obra tem a ver com como Deus tem movido cada um de nós. Permita que Ele tire você da sua rota, da sua segurança, da sua zona de conforto, especialmente para a salvação de outras pessoas, e você vai ver quanto tudo isso faz sentido. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, que desafio, Senhor, que desafio é 4:30 da manhã, todos os dias, acordar, buscar ao Senhor antes de entrar nessa sala. É um desafio, porque no dia anterior, muitas vezes, nós planejamos e não dá certo, às vezes até mesmo para dormir na hora que devemos, porque o Senhor está nos movendo e as situações da igreja, a necessidade das pessoas estão ao redor, clamando por sua intervenção. E às vezes a gente deita e diz, Senhor da glória, dá força para nós. Acordamos quando entramos na presença de Deus. Quando o Espírito Santo nos acorda, a gente glorifica a Deus porque sabe que esta é a melhor opção. É tão bom estar aqui, apesar de nós mesmos, dos nossos defeitos e pecados, da vulnerabilidade humana. É bom estar aqui, confiados na tua fortaleza, no Senhor como nossa rocha, nossa graça, nosso perdão, a nossa justiça, o que nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Deus eterno, estende tua mão e faz sombra, sombra de graça sobre esse lugar, transforma o nosso coração. Querido Jesus, dá-nos tua companhia, queremos conversar contigo, queremos compartilhar o nosso dia, queremos planejar nossa vida contigo. O Senhor é o nosso centro, nosso modelo, nosso tudo, no nome em que há todo o poder no céu e na terra. Batiza-nos com teu Espírito, querido Jesus. E Espírito Santo amado, companheiro de caminhada, nosso amigo que trabalha fora e dentro de nós, toma essa reunião em tuas mãos, nós a planejamos, faz como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, põe a direção que o Senhor quiser aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tempo que nós não ouvimos a mensagem da nossa amiga aqui na sala. Então hoje eu quero trazer uma oradora que já é nossa amiga de caminhada já há algum tempo e hoje estará de volta para falar aqui ao coração pelo Espírito da Selma Sobral. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Bom dia, amigos da Sala 57, não é? Tem um tempão mesmo, acho que um ano que eu não venho cá. É isso aí. Mas nunca foi Mas esquecida e está aí é pagiando tudo, tudo. tudo no tempo de Deus, é isso aí, pagiando. Eu sei disso, eu sei, E eu há outros sei. compromissos. É. Sim, exatamente. Muito bem.
Vamos para a mensagem da palavra de Deus. Você que está entrando aqui pela primeira vez na sala 57, a sala 57 tem como fundamento do reavivamento e reforma a unção do Espírito. A unção do Espírito nos leva à palavra e à oração. Quando vivos caímos na palavra e na oração, ele muda nossas ideias, nossos conceitos, nosso estilo de vida, que é a parte da reforma. E ele vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Então, o propósito aqui da sala 57 é ter a pessoa centralizada do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Amém. Jesus é a nossa fonte, é o nome pelo qual a gente recebe todas as bênçãos, méritos, perdão, graça, justiça, salvação. Ele, é Ele. Mas você está aprendendo aqui que é através do Espírito. Ele enviou o Espírito para ser acessado pelo próprio Espírito que ele enviou. Isso precisa ficar na sua cabeça. Vivemos na dispensação do Espírito e precisamos pedir o Espírito. Você que está entrando aqui a primeira vez, essa sala ensina isso. E como desdobramento, você recebe o amor como dom, a semelhança de Jesus, porque você está sendo umedecido pelo Espírito, batizado pelo amor dele, e nesse formato, aqueles que forem suscetíveis e forem sensíveis serão atraídos por uma vida sua semelhante à de Cristo. É isso que essas quatro imagens que estão aqui atrás procuram ensinar, tá bom? E para a gente não perder o foco, a gente vai passar aqui um vídeo. Eu vou orar pela irmã Selma e vou passar um vídeo de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o Espírito de Deus entrando na gente e nos fazendo viver. Todo dia a gente passa por essa experiência aqui. A regeneração é todo dia. Vamos orar, dona Selma? Eu vou rodar o vídeo e a senhora estará então apta para a mensagem desta manhã. Eterno e bondoso Deus, glorificamos o teu nome por tua bondade e graça. A irmã Selma tem um texto ali, ela colocou diante do Senhor um tema, e que se for esse de fato que o Senhor a coordene, se o raciocínio é esse que ela tem no coração, confirma Espírito Santo. Agora, se não for também, se tiver aqui uma pessoa que precisa ouvir coisas diferentes que a Selma propôs, fala ao coração dela, de maneira que a obra de transformação seja o centro de um culto de adoração. Toma, Espírito Santo, esse momento da abertura da palavra e esteja e seja o comunicador, a força do argumento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, aí pegue sua Bíblia. Nós não vamos pregar, nós vamos estudar esse momento solene da história, momento de estudo da palavra de Deus. E vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22, os versículos de 1 a 14, que nós vamos ler. Jesus nos apresenta na parábola das bodas uma lição da mais elevada importância. Eu não sei se você já estudou com profundidade essa parábola, mas ela trata da justificação pela fé e ela trata também do juízo investigativo. Nós não vamos parar hoje no juízo investigativo, nós vamos parar na justificação pela fé. E é preciso termos consciência que o entendimento desta verdade presente traz paz e alegria ao nosso coração em momento tão turbulento em que vivemos. É uma verdade que traz a satisfação, segurança ao nosso coração. Nós encontramos profetizado na palavra de Deus aí o juízo investigativo, encontramos mais de forma acentuada a justificação pela fé. O juízo investigativo você pode encontrar em Eclesiastes, está lá no capítulo 12, último capítulo de Eclesiastes, versículos 13 e 14, vai fazer referência ao juízo investigativo, em Daniel 7:10, em 2 Coríntios
a 5:10, Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, mas eu não vou me ater nisso agora. O que eu vou estudar agora mesmo nós vamos estudar sobre a justificação pela fé que nós precisamos entender, irmãos. Muitos de nós ouvem falar, sabe que é a mensagem do terceiro anjo a ser proclamada, mas não entende o que é. E o Senhor Jesus nos fala claramente em Mateus 22:11, ou 22, de 1 a 14, Jesus deixa bem claro aí, no versículo 11 mesmo, ele fala de uma forma bem específica, e o versículo 12, sobre essa necessidade de sermos justificados. O que é ser justificado? Eu estou justificada. A realidade é que para participar das bodas com o Cordeiro é exigida a veste nupcial, que simboliza o caráter que precisamos possuir para sermos considerados hóspedes dignos das mansões celestiais. Mateus, no capítulo 22, os versículos de 1 a 14, o Senhor fala assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E aí agora, ele aqui vai nos explicar o que aconteceu quando o Senhor faz os convites à humanidade para participarem das mansões celestiais. E aqui a parábola inicia logo Jesus dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei é o próprio Deus Pai. As bodas do filho, o filho é o Senhor Jesus. E aqui ele vai desenvolver no seu falar, o nosso entendimento acerca da sua vontade. As vestes que Jesus vai nos falar aqui são a preparação para todos os que vão participar do banquete. Todos os que querem participar precisam possuir as vestes do Cordeiro de Deus. E aqui na parábola nós vamos ler que 3 convites são feitos para as bodas. 3 convites. E o versículo 3 já nos mostra aí o primeiro convite que é feito quando diz assim: enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Enviou os seus servos. Jesus enviou o convite para a nação judaica. Foi transmitido à nação judaica pelos discípulos de Cristo, enquanto Cristo ainda estava caminhando na terra antes da sua crucifixão. E o Senhor enviou ali 12 discípulos e depois enviou os 70, proclamando que era chegado o reino de Deus. E eles saíram de 2 em 2, convidando todos ao arrependimento e a crerem no Evangelho. Mas o convite de Jesus não foi atendido. Jesus disse: mas estes não quiseram vir. O convite é feito, mas eles não querem participar. E então Jesus nos diz que um segundo convite é feito para a nação judaica. Está lá nos versículos de 4 a 7, quando ele diz assim: depois, ou seja, após o primeiro convite, enviou outros servos, é o segundo convite, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, com muita raiva. Enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Ele está falando aqui da tomada de Jerusalém e da sua destruição. Então, nós vemos aqui que esse convite foi feito à nação judaica pela segunda vez, mas a nação judaica recusou o convite do Senhor. Eles não quiseram. E o primeiro convite, Jesus ainda estava caminhando na terra. Esse segundo convite, Jesus já tinha morrido e ascendido ao céu. Ele aconteceu no Pentecostes, quando
Os homens e mulheres ali reunidos recebem o poder do Espírito Santo na primeira chuva, a chuva temporã com intensidade. Eles saem pregando acerca do reino de Deus que era chegado, que houvesse arrependimento, que aceitassem a Jesus como Salvador, e foi novamente rejeitado. Só que nesse momento, eles não só rejeitaram a mensagem, mas eles também se voltaram contra os mensageiros, irmãos. E como isso tem acontecido nos dias de hoje, por recusarmos algumas mensagens, a gente recusa também os mensageiros para que essas mensagens não sejam dadas, porque não queremos ouvir. E ali houve uma grande perseguição, e muitos homens e mulheres foram lançados na prisão, alguns dos portadores da mensagem do Senhor, como Estevão e Tiago, foram mortos. Eles não só rejeitaram a mensagem, como também eles maltrataram e até mataram, diz o Senhor Jesus, os mensageiros. E então vem o terceiro convite, está em Mateus, aí 22, de 8 a 9, a gente vê assim: então disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. A nação judaica recusou o convite de ser, de uma forma especial e particular, grande mensageira do reino de Deus. E Jesus diz que uma ordem é dada pelo Pai: ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos, versículo 10, pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Agora veja, todos quantos, que eram esses, tantos bons quanto maus, ajunta todos. E a sala do banquete se encheu de convidados. Queridos, aqui é juntado todos. A pregação do evangelho é feita agora aos gentios, porque a nação judaica recusou receber a Jesus. Não foram todos os judeus, mas a nação como nação recusou. E os servos do rei foram pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, e ali havia tantos bons como maus. Caída a exclusividade dos judeus como nação, todos agora somos portadores da responsabilidade de pregação do evangelho e de aceitação. E o versículo 11 que nós vamos trabalhar nos diz o seguinte: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não trajava as vestes de núpcia. Quando ele entra ali, o pai entra para inspecionar. Aqui a gente vê uma cena de juízo investigativo. Quando ele entra na sala para inspecionar, diz a palavra de Deus que Jesus fala que ele notou. Os demais não notavam quem estava vestido ou não das vestes de Cristo, mas o Pai nota, porque essa obra de estar vestido da justiça de Cristo é uma obra do Espírito Santo realizada no interior do nosso coração, da nossa mente e do nosso ser. Só o Pai sabe quem está trajando as vestes de justiça de Cristo. As nossas obras, elas não denunciam. Porque hoje é muito fácil, quando você tem condições de fazer o bem, de fazer e achar que aquilo te veste de obra de justiça e não nos veste de obra de justiça. E aqui no versículo 11, a gente vê uma cena de juízo investigativo. O pai entra, observa e anota quem está justificado ou não. Eu vou pedir ao pastor Wagner que solta aí o primeiro slide. Vamos ver o que é que o espírito de profecia nos fala acerca do que é encontrado nesse momento. Lá em Parábolas de Jesus, eu aconselho você a estudar o capítulo 24 de Parábolas de Jesus, e nos diz assim: os convidados às bodas foram inspecionados pelo rei. Só foram aceitos os que obedeceram aos seus requisitos e usaram as vestes nupcial. Sabe, irmãos, é inegociável participarmos das bodas do Cordeiro sem as vestes nupciais, sem recebermos a justificação pela fé. É impossível.
e o rei inspeciona. Assim ocorre com os convidados para a ceia do Evangelho. Todos são examinados pelo grande rei, e só serão recebidos os que trajarem as vestes da justiça de Cristo. Não tem como participarmos das bodas do Cordeiro sem as vestes de Cristo. E o que são as vestes de justiça de Cristo? O Espírito de Profecia ainda nos revela suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita da lei de Jeová. Irmãos, a obediência às vestes de justiça, a justificação pela fé, é estar vestido pelas vestes de justiça de Cristo, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Você entende o que é a obediência perfeita da lei de Jeová? Significa que nunca pecou, que nunca transgrediu um só mandamento de Deus. E nenhum de nós tem essa obediência perfeita para nos apresentarmos diante do trono de Deus. Só serão recebidos diante do Pai os que tiverem obediência perfeita à lei de Jeová. E nenhum de nós tem, é por isso que não há um justo nenhum sequer. Ninguém tem obediência perfeita, é por isso que dependemos da justiça de Cristo Jesus, de suas vestes, para sermos recebidos diante do trono. Só os que trajarem as vestes da justiça de Cristo, porque a lei exige para que nos apresentamos diante de Deus, que estejamos sem, que nos apresentemos com justiça perfeita, com obediência perfeita. E se eu já cometi algum pecado na minha vida, e todos nós já cometemos, não temos mais como oferecer obediência perfeita. Somente Jesus, na sua humanidade, pode oferecer obediência perfeita. E é por isso que precisamos ser revestidos de Jesus, para que ao olhar para nós, o Pai não nos enxergue, mas enxergue a obediência perfeita de Jesus. Sabe, queridos, Deus não examina se estamos fazendo tudo certinho, se fazemos as coisas certas ou se não fazemos o que é errado. Nós vemos na sala e ele examina se estão vestidos de Cristo, porque o Pai sabe que nós não temos como fazer tudo certinho. Isso é consequência da justiça de Cristo. O exame feito pelo rei é o uso que fazemos do bem oferecido por ele. Era costume no mundo lá dele, no meio do povo judeu, que fosse oferecido aos convidados, fosse oferecido por aquele que faz o convite, vestes para participarem das bodas. E quando a pessoa que era convidada se recusava a vestir aí com as vestes que foram oferecidas, era considerado como desonra ao Senhor da festa. E as vestes nupciais, providenciadas pelo rei para que nós nos apresentemos diante da festa, são as vestes de justiça de Cristo. E ele não vai admitir ninguém que não esteja vestido com essas vestes. Vestes nupciais por ele providenciadas, a vida perfeita de Cristo, o seu caráter imaculado, a sua graça, não as nossas obras, por mais certinhas. Ainda que não estejamos fazendo coisas erradas, um dia já fizemos, não temos mais como nos apresentar. Não temos mais. Não há um justo sequer. Desde que Adão pecou, toda a raça humana agora também peca. E ninguém mais tem como se apresentar diante do Pai, a não ser que seja revestido de Cristo Jesus, que tem vida perfeita para nos conceder. E nós precisamos entender essa realidade. Diz mais o Espírito de Profecia, do slide 2, diz assim: em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Olha para isso. Ele formou e nos oferece. Ele formou porque
do nascimento até morrer. Cristo foi o único homem que não pecou. A obediência dele foi perfeita, como exigido pela lei, para estar diante de Deus, de pé diante do trono do Cordeiro. Só Cristo. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todas as nossas justiças, todos os nossos bons atos, as nossas boas obras, são como trapo de imundícia, irmã. Se elas forem usadas, se essas obras forem uma tentativa de sermos justificados diante de Deus, elas não podem nos justificar o que fazemos de bom, diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que as nossas boas obras são para glorificar a Deus, não para nos justificar. Jesus diz que nós devemos fazer as boas obras, resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não é para nossa salvação. Temos que operar boas obras, sim, mas é para a glória de Deus, porque para nossa salvação é a obra que Cristo realizou e que nós precisamos. O Espírito de Profecia diz mais assim: tudo que podemos fazer em nós, de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Toda bondade que eu e você realizamos é bom, mas está contaminado porque somos pecadores e tudo que tocamos contamina. Diz mais, mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei, por toda a vida dele, todos os reclamos, ele não falhou. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai, João 15:10. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Parábolas de Jesus, capítulo 24, página 311, 312. Então, preste bem atenção, foi pela obediência perfeita de Jesus que nós obedecemos aos mandamentos. Nós não obedecemos perfeitamente os mandamentos pelos nossos esforços. Nós obedecemos pela perfeição da obediência de Jesus em nós. E nós vamos entender isso, irmãos. Não é difícil. A obediência perfeita de Jesus nos purifica. Ele nunca pecou. Que você entenda isso agora. O que nos justifica é a obediência perfeita de Jesus. Essa é a graça que Cristo nos oferece para sermos justificados e salvos. Vai lá em Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9. Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu sei que é um tema bem delicado e parece ser difícil, mas é muito fácil, irmão. Você vai ver, você está vendo, é muito fácil. Eu não tenho como me vestir para estar diante do Pai. Eu preciso ser vestida de perfeição, obediência perfeita. Eu não tenho como, mas Jesus morreu por mim e disse assim: toma a veste. E como é que eu tomo posse dessa veste? Como é que eu sou vestida dessa veste? O que significa estar vestida com as vestes de Cristo? Olha o que é que diz aqui Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, você conhece bem, diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, não vem de vós, é dom de Deus, versículo 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Há pessoas que têm condições de fazerem obras de caridade tremendas, há pessoas que têm o dom de fazer a bondade, de ser generoso. Essas obras são para a glória de Deus, que ninguém se glorie. Ah, eu fiz isso e estou salvo. Eu trouxe muitas pessoas aos pés do Senhor. Eu faço pregações eloquentes, convincentes. Nada disso nos reveste de obediência perfeita para estarmos diante do trono de Deus. A justiça de Cristo, irmãos, é um dom, é de graça para todos. Não é porque eu prego e trabalho muito para o Senhor que eu vou merecer a justiça dele, que vou merecer a graça dele. Não é porque o pastor Wagner está nessa sala aqui e prega muito, o pastor Adeval, a Verônica Coutinho, a Verônica Lima. Não, a Mira e a Maria lá do sítio da Grota, não. Todos, do zelador
ao Ted Wilson, pastor Ted Wilson. A todos é oferecida a graça de Deus na mesma intensidade e abundância de amor do Pai. Não podemos produzir essa veste, esse dom não pode ser produzido, essa justiça de Cristo não pode ser produzido pelos meus atos. Mas nós podemos ter essa justiça agora mesmo, de acreditarmos e recebermos. Não é obra humana, é convicção da mente. Jesus morreu por mim e a sua graça, a sua salvação está disponível para mim. O slide seguinte, por favor, pastor. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam. Olha, irmãos, que coisa mais tremenda. As vestes de justiça de Cristo Jesus é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador. Se você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo te impressionou e você aceitou, nesse momento a justiça de Cristo te é comunicada. Você já recebe a veste de Cristo Jesus, é pela fé. E que fé é essa? É a fé de Cristo que acredita nas promessas do Senhor. Em Efésios 2:8, ele diz que é dom de Deus, é oferecido a mim. Eu acredito no que Deus fala. E se eu acredito no que ele fala, a palavra dele se cumpre em mim. Quando Deus na criação disse assim: haja luz, houve luz. A palavra de Deus é a arma mais poderosa sobre a face da terra. O que Deus fala é real, se cumpre. E se Deus fala para mim e para você nessa manhã, que é dom dele, é pela graça que nós somos salvos, é por meio da fé. Creia que somos salvos por meio da fé, não pelas nossas obras, mas pelo que Jesus já fez. E se nós cremos pela fé, então é comunicada a nós a justiça de Cristo. Nós estamos justificados. A veste branca de inocência, lembra de Adão e Eva? Foi usada por Adão e por Eva. Quando eles foram postos por Deus no jardim do Éden, eles não precisavam de nenhuma vestimenta para estar diante de Deus, porque ali as vestimentas de inocência, de pureza, nunca pecaram. Nunca haviam pecado, eles estavam na presença de Deus, mas no momento em que eles pecam, o que acontece? Eles veem que estão nus. Então diz assim o Espírito de Profecia, viviam eles em perfeita conformidade com a vontade de Deus, não desobedeciam em nada, havia perfeição com a vontade, ao que a palavra de Deus, o que o Senhor falava. Ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus, irmãos. Nós cortamos a nossa ligação com Deus, não só em um momento, mas em vários momentos da nossa vida. Desde que o homem nasce, ele já nasce pecador. A criança chora com uma mãe ali dolorida, tudo, e não tem paciência. Já é o egoísmo no coração da criança. Nós já nascemos pecadores. Já nascemos desligados de Deus, mas o Senhor fez uma promessa de restabelecimento entre nós e Ele. E nós vamos ver essa promessa pela própria boca de Jesus. E quando eles cortaram essa ligação com Deus pela desobediência, desapareceu a luz que os cingia. O homem nada pode idear, matutar para suprir essas perdidas vestes de justiça, para que confeccionasse essas vestes de inocência. Não tem o que o homem possa fazer, somente as vestes que Cristo proveu. Que vestes foram essas, irmão? Obediência perfeita de Jesus. Só Ele tem para nos oferecer. Somente essas vestes podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Duas coisas são necessárias. Jesus veio nos chamar ao arrependimento para que recebamos a sua graça e sejamos justificados.
O arrependimento é necessário, irmão. Sem arrependimento, sem a busca através do reavivamento e da reforma, pelo batismo com o Espírito Santo, reavivamento e reforma de nossas vidas, abandono daquilo que pode nos separar do Senhor. Sem isso, as vestes de justiça de Cristo não serão usadas por nós. Em Mateus, volta para Mateus, no capítulo 22, onde nós estávamos, no versículo 12, Mateus 22, 12, diz assim a palavra do Senhor: quando o rei entra na sala e ele vê, só ele vê, as outras pessoas não vê, que aquele homem não estava vestido com as vestes que o rei tinha oferecido, as vestes de justiça de Cristo. Nós estamos convivendo na nossa igreja e a gente não sabe quem está trajando vestes de justiça de Cristo, sabe por quê? Porque muitas das nossas obras têm resplandecido para glorificar Deus, não é para a nossa salvação. Somente Deus sabe quem está justificado diante dele. Somente Deus sabe quem está permitindo ao Espírito Santo trajar na sua vida, no seu corpo, na sua mente, o caráter de Cristo. E quando o pai observa, quando o rei observa que há uma pessoa que ali não está trajando as vestes que ele oferece, versículo 12 diz que pergunta-lhe: amigo, olha com que amor que ainda o pai se dirige àqueles que ainda hoje estão rejeitando as vestes de Cristo, de justiça de Cristo. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E diz o versículo: ele, porém, ficou calado. Como é que nos apresentamos para fazer a obra de Deus e trabalhamos para Ele, e levamos outros para Jesus, mas nós mesmos não estamos trazendo as vestes de justiça. Nós não temos buscado diariamente o batismo com o Espírito Santo, nem temos nos submetido a uma vida de renovação, não temos permitido ao Espírito Santo operar a lavagem regeneradora e renovadora das nossas vidas. Nós queremos servir ao Espírito Santo com boas emoções, com bons sentimentos, mas estamos nos negando a tomar a cruz da renúncia, da morte do eu. Sabe, irmãos, eu peço sempre ao Senhor, a cada dia, cada momento meu na madrugada, caminhando à noite, Senhor, fulmina o meu eu, fulmina, Senhor. Eu não quero mais eu viver, mas que Cristo viva em mim. Aquele homem ficou calado, porque ele desprezou a justiça de Cristo. Irmão, será que não temos desprezado a justiça de Cristo? Não, não tem necessidade. Não tem necessidade de buscar com intensidade o batismo do Espírito Santo. Deus tem sido afrontado por aqueles que, com obras de justiça própria, o que eu faço, o que os outros reconhecem, isso me faz aceitável diante de Deus. Não faz, irmãos. Nossas obras não nos fazem aceitáveis diante de Deus, mas honram e glorificam o Senhor. Desprezam e julgam a palavra de Deus, a justiça de Cristo, de pouca importância, às vezes por falta de entendimento, não valorizam, aliás, valorizam mais suas próprias obras. Lá em Romanos, no capítulo 3, deixa eu me apressar aqui que o tempo está avançando, Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, Romanos, abra aí sua Bíblia junto comigo, não deixe de ouvir a voz de Deus com os olhos, abra a Bíblia e acompanhe com os ouvidos, mas também ouça com os olhos. 3, versículos 23 e 24 dizem assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim como Adão e Eva foram destituídos da glória de Deus. E não tem mais como termos essa glória, senão por Jesus. Ele continua dizendo: e são justificados gratuitamente pela sua graça. Jesus é justo e nos oferece a sua justiça. Vamos ver como é que isso acontece. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Teu caráter nos é oferecido pela graça. Como faço para ter essa graça? Como é que eu experimento? Como é que eu sei? Em Romanos, aí mesmo, no capítulo 8, vai um pouquinho na frente aí, no versículo 1, olha o que é que nos fala mais a palavra de Deus. Portanto,
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que é que entendeu isso? Aqueles que recebem o Espírito Santo e são guiados pelo Espírito da verdade. Nenhuma condenação, preste atenção às palavras do Espírito Santo através da boca de Paulo. Nenhuma condenação há, mas é para os que estão em Cristo Jesus e que são guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, o que é estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus é o que precisamos aprender para que não haja condenação em nós, porque estar em Cristo Jesus significa que vamos estar vestidos com suas vestes de justiça. O que é estar em Cristo Jesus? Nós em Jesus. Eu estar em Jesus é nós, eu e você, nele. Eu e você com vida perfeita. Por isso o Pai não fica esperando que vamos cumprir ou não a lei. Jesus já cumpriu por nós a perfeição da lei, já cumpriu a exigência da lei. Seria esperar em vão. Ele sabe que o homem é incapaz de cumprir a lei, não dá mais. A gente já pecou, já nascemos pecadores. Desde o momento que Adão pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão condenados, a não ser que estejamos em Cristo Jesus. Sabe, quando nós estamos em Cristo Jesus, Cristo Jesus está em nós. Se estamos em Jesus, Ele está em nós. E quando Ele está em nós, presente em nós, Ele nos confere a sua vida perfeita de obediência para com Deus e atende os reclamos da lei. Ele em nós, não pelas nossas obras, mas pelas obras que Ele cumpriu quando viveu como homem. Preste atenção, eu em Cristo e Cristo em mim. Onde é que aprendemos isso? Em João, no capítulo 15, o próprio Jesus nos ensina. Abra sua Bíblia. João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Eu não vou estudar tudo, que não vai dar. Mas vamos aqui. João, capítulo 15. Eu vou estudar todo o texto de João aí, né? Que eu quero dizer, que é a videira e seus ramos. Os versículos 4, 5 e 7, olha o que é que diz. João 15, versículos 4 a 5 diz assim: permanecei em mim, ou seja, esteja em mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus diz, faz o apelo, esteja em mim, permaneça em mim, e se você permanecer em mim, diz Jesus, eu vou permanecer em você. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus não está, não é permanente, não é em quem não está nele. Aí ele diz: o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecer em mim. Irmãos, nós não temos como produzir o fruto da justificação pela fé. O que a lei requer de nós, nós não temos como nos apresentar diante do Pai como justos, se a gente não permanecer em Jesus. Ele diz, se não permanecerdes em mim. Ele não diz os frutos, ele diz o fruto. E esse fruto aí é o fruto da justificação pela fé. O fruto da obediência perfeita, da justiça de Cristo. Não pode, não tem. Aí o versículo 5 diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, veja só a ordem que Jesus coloca. Não é se eu permaneço em você, você permanece em mim. É se alguém permanece em mim. Como permanecemos em Cristo? Vamos ver? E eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Por mais obras que façamos, por mais que deixemos de fazer o que é errado, e por mais que façamos avançar o reino de Deus em obras, nós não estamos justificados. Só há justificação pela fé, quando a graça de Cristo opera em nós, quando Cristo se apresenta diante do Pai por nós. O versículo 7 diz assim, se permanecerdes em mim, novamente ele bota a partícula de condição, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Queridos, nós só permanecemos em Cristo
quando as palavras de Cristo, a verdade absoluta do Evangelho que nos apresenta Jesus, permanecer em vós. Se a palavra de Deus for alimento para a nossa vida e for a maior autoridade para a nossa vida, então Cristo permanece em nós. Permanecer em Cristo significa receber a palavra dele como a maior autoridade da nossa vida e nos submetermos ao assim diz o Senhor. Isso significa que o Espírito Santo habita em nós e é o nosso guia. Ele não é apenas um visitante, ele mora em nós. É ele que determina. Somente quando estamos em Cristo Jesus é que podemos dizer que temos o que ele tem. O que é que Jesus tem? Jesus tem justiça, a obediência perfeita, a justiça requerida pela lei, a obediência perfeita para que nos apresentemos diante do Pai. Então permanecemos nele, se permanecermos na sua, se as palavras deles permanecerem em nós. Então ele diz: pedirei o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que é que eu peço ao Senhor? Eu peço a ele que se cumpra na minha vida o maior e principal mandamento. Eu quero amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu peço a Jesus que me conceda a graça de ser apaixonada por ele. Rogo ao Espírito Santo que faça essa obra na minha vida. Nós só temos as vestes de justiça de Cristo Jesus quando ele é formado em nós pelo Espírito Santo. Gálatas, lá no capítulo 4, versículo 19, diz: até que Cristo seja formado em vós. Cristo é formado em nós pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus permanece em nós, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, o Senhor Jesus é formado em nós. Queridos, o Pai espera que creiamos no seu dom, na sua graça. Não que creiamos em nossas obras como fonte para a nossa salvação. E nós dizemos: não, nós não cremos nas obras para a nossa salvação, mas na nossa mente está muito impressionada com isso. Precisamos ser bons para sermos aceitos. O que nos faz aceito diante do Senhor é a justiça de Cristo Jesus. É estarmos nele, para que ele esteja em nós. É fazermos da sua palavra alimento para as nossas vidas. Se as minhas palavras permanecerem em vós, se permanecem em nós como alimento, como a maior ordem para nossas vidas, então nós estamos nele. E se nós estamos nele, ele está em nós. E se ele está em nós, quando o Pai olha para nós, o Pai vê a vida de perfeição de Jesus. Quando ele olha para nós, ele vê Jesus. Quando ele entrou naquela sala, que olhou para aquele homem, ele não viu para as obras que aquele homem fazia. Se ele estava ali, certamente aquele homem tinha muitas coisas boas realizadas. Ele olhou para o coração e viu que a palavra de Deus não era a maior autoridade, que Jesus não estava naquele homem. O Pai espera que aceitemos esse dom, que é a vida de perfeição vivida por Jesus. Ela é nossa, irmãos. Diga amém. A vida de perfeição de Jesus é nossa. É um dom particular de cada um de nós. De Edna, de Aguinaldo, de Cristina, de Lena, de Jô, do pastor Wagner, pastor Jairo. É nossa. Pensa que coisa mais linda. A vida de perfeição de Jesus é minha, é sua. Eu não tenho como ser perfeita, mas Jesus está em mim, eu tenho vida perfeita, porque Ele está em mim, eu tenho a vida dele, o que é dele é meu. Ele viveu por você e por mim, o dom é nosso, aceite e pegue. É por isso que ele fala lá em Efésios 2:8, é pela fé, a graça mediante a fé. Aceite, a vida de Cristo é sua, pegue, se aposse, viva, haja, respire, seja feliz. Jesus está em você, lhe garantindo a obediência perfeita diante de Deus.
E quando você diz falhei de novo, se arrependa e recomece, porque você não deixou de ter a vida perfeita de Cristo em você quando há arrependimento. Ela está ali para se apresentar por você diante do Pai. Os seus pecados, eles vão para as profundezas do mar. Né? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Não há condenação quando estamos em Cristo Jesus. Porque quando estamos em Cristo Jesus, significa que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, mergulhados na verdade de Deus. Não conseguimos, não conseguimos mais, por mais que não pequemos mais doravante, que não façamos nada de errado. Não peco mais e faço muitas coisas boas. Eu já pequei um dia, já não tenho mais perfeição, já não tenho mais vestes de inocência. Adão e Eva não tinham vestes de inocência mais. Foram revestidos com um cordeiro, simbolizando Jesus, a pele de um cordeiro que eles tiveram que sacrificar. O que você julga hoje que é o seu maior problema, irmão? São alguns pecados para você ser aceito diante de Deus. É por conta de alguns pecados que você, que você cometeu. Irmãos, os nossos pecados não são problemas. Já foram resolvidos lá na cruz do Calvário. Não são problemas mais. Eu peco, busco arrependimento, peço perdão a Deus. Buscar arrependimento não quer dizer sentimentos e emoções de tristeza porque pequei. Buscar arrependimento significa, Senhor, eu pisei a tua lei, eu pisei a tua palavra, eu desonrei o teu nome. Reconheço. Arrependimento é reconhecimento do pecado e abandono do caminho que me afasta do Senhor. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. É abandono. Confesse ao Senhor e você é perdoado. Sua vida continua imperfeita, mas a perfeição de Cristo está em você, porque Ele prometeu e Ele não falha em suas promessas. Ele não falha. O nosso maior problema hoje não são nossos pecados. Há jeito para eles. Mas é se vamos acreditar e aceitar a oferta da graça de Cristo, se vamos aceitar e usar as vestes de justiça de Cristo, se vamos confiar nisso, nas suas vestes ou nas nossas obras. O slide seguinte, pastor, por favor. Olha o que é que o Espírito de profecia nos diz no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 32, na página 320. Olha o que é que o Espírito de profecia nos diz. Satanás não pode manter em morte espiritual. Irmãos, presta atenção, por mais que façamos coisas lindas e maravilhosas, se não estamos vestidos com as vestes de Cristo, se não estamos na palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus, sabe o que acontece? Estamos em morte espiritual. É por isso que Paulo nos fala lá em Efésios, ele fala também para a gente em Romanos, no capítulo 13, está mais perto aqui em Romanos, no capítulo 13, ele diz assim, no versículo, não vou ler todos, mas no versículo 11 e 12 ele diz, fazer isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Isso é arrependimento, é o entendimento da verdade e abandonar o que nos afasta do Senhor. Aí ele diz: e vistamo-nos das armas da luz, vistamo-nos pelo poder do Espírito Santo. E ele fala no versículo 14, bem forte: revestivos do Senhor Jesus Cristo, revestivos. Aceite as vestes de justiça, ou seja, esteja em Jesus. Submeta-se à sua palavra. E em Efésios, ele ainda diz, no capítulo 5, no versículo 14, o Senhor ainda nos fala assim, 5:14, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Você entende? Os filhos de Deus hoje estão trabalhando para o Senhor, estão fazendo boas obras, estão mortos. E aqui há um apelo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Pela sua palavra nós somos iluminados. A palavra tem poder de ressurreição nos mortos espirituais. A palavra de Deus nos ressuscita, irmãos.
Alimente-se da palavra de Deus. Temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E quanto mais nos expomos ao estudo da verdade, mais somos cheios do Espírito Santo. Continua o texto dizendo assim: uma alma que com fé recebe a poderosa palavra de Cristo. Olha para isso. O diabo não pode manter em morte espiritual uma alma, uma vida que com fé acredita no que está escrito. Cristo me reveste. Recebe a poderosa palavra de Cristo. Tudo nos é oferecido em Sua palavra. Se recebermos a palavra, temos a libertação, irmãos. Se recebermos com fé a palavra de Deus, as Suas promessas, temos libertação. Justificação pela fé não é sobre o que fazemos, é sobre o que acreditamos. E quando acreditamos, o que vamos fazer do que acreditamos. Paulo diz assim: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. São tremendas. E ele fala ali da perfeita obediência da lei. Obras da lei significa a perfeita obediência da lei. E vamos ler esse texto aqui de Gálatas, estamos tão pertinho aqui, estou preocupada com a hora, como sempre. Gálatas no capítulo 2. Gálatas no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 16: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Irmãos, nós não temos que ser justificados obras da lei, é a perfeita obediência. Nós não temos como ser justificados pela obra da lei. Nós não temos perfeita obediência. Perfeita obediência não é que eu não vou mais pecar, é que eu nunca pequei. E o homem não tem mais como ser justificado pela lei. O homem só pode ser justificado pela obra que Jesus fez. E se ele recebe essa justiça de Cristo e receber, é confiar, é pela fé. Eu creio que Jesus está em mim e que ele se apresenta diante do Pai por mim. Então, por mais pecadora, miserável que seja eu, que seja você, eu me arrependo, peço perdão. Jesus se apresenta por mim. Pai, ela não tem como ser perfeita, mas eu estou nela, eu estou nele, e eu me apresento por eles diante do Senhor. Podemos então chegar confiantes no julgamento de Deus, porque Ele irá contar a vida de Jesus como a nossa, a obediência de Jesus como a nossa. Eu em Jesus e Jesus em mim, você em Jesus e Jesus em você. Assim eu possuo aquilo que a lei exige, estou justificada. Obediência perfeita na perfeição de Cristo. Martinho Lutero, ele dizia assim: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, porque ele não tinha mais obediência perfeita para oferecer. Aí ele vai e diz assim: mas quando eu olho para Cristo, que estava nele, não tem como eu me perder. Então, quando eu e você olhamos para nós mesmos, vemos que não temos como nos salvar. Mas quando a gente aceita, Jesus morreu por mim, eu estou em Jesus, porque a sua palavra permanece em mim, eu não tenho como me perder. Porque Jesus vai diante do Pai e diz: aqui estou eu, Pai. A minha justiça, a minha obediência, a perfeição da minha obediência está em Selma, porque eu estou nela. E o Espírito de Profecia ainda diz assim: todos nós. Um dia ela teve uma visão, está lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, é tremendo. E ela disse que estava reunida ali debaixo da árvore da vida. E estavam lembrando tantas coisas. E quando ela olhava para o lado, todos olhavam, né? Eu espero em nome de Jesus que todos estejamos nesta profecia, visão profética. E quando olhava em torno de si, da beleza lá das mansões celestiais, a presença de Jesus, tanto sofrimento, tantas renúncias que tiveram, eles estavam falando sobre isso, mas quando olhava para tudo que era oferecido, ela dizia: aleluia, todos diziam: é muito fácil adquirir o céu. Irmãos, é muito fácil. A nossa salvação é fácil. A justificação pela fé nos coloca no caminho da salvação. E a santificação operada pelo Espírito Santo nos faz permanecer na salvação. Salvação não nas obras, mas em aceitar a graça de Jesus. Você aceita a graça de Jesus, dele está em você. Estamos nas últimas cenas deste mundo, cenas assustadoras.
e que trarão muito medo. Mas nós não temos o que temer, o Senhor está em nós. E espero o momento em que o pastor Wagner também nos trará aqui para a gente estudar sobre a humanidade de Cristo. Verinha falava hoje Jesus ao nosso lado. Isso é real. Precisamos nos apossar dessa bênção. Não podemos ter medo, mas podemos nos manter confiantes porque estamos em Cristo. Cristo está em nós, irmãos. Creia, Ele está em nós. É tanto que Jesus diz assim, ó, tudo o que fizeres a um destes é a mim que eu fazes. É a mim, porque Ele está em nós. Se você fala mal do seu irmão, é de Jesus que você está falando. Jesus disse, é de mim. Se você pensa mal do seu irmão, é de Jesus, porque Jesus está no irmão. É hora de quebrantamento para recebermos o prometido derramamento do Espírito de Deus, a fim de sermos revestidos de Cristo. Ninguém é revestido de Cristo sem o Espírito Santo, sem quebrantamento de coração, sem busca de abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. Nosso enganoso coração, por muitas vezes, tenta tomar para si a honra pela obediência que nós conseguimos ter nas coisas que fazemos. Aí o nosso coração, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Lembra lá do publicano e do fariseu, eu não faço isso. E do jovem rico, eu faço isso e faço aquilo. Não, é a obra de Cristo. Não podemos querer tomar a perfeição da obediência de Jesus como nossa, como se eu mesmo fosse obediente, que a minha obediência não me engrandece diante de Deus. Engrandece a vaidade, mas só a justiça de Cristo. Vigie sobre você mesmo. Precisamos ser salvos de nós mesmos e nos gloriarmos na perfeição de Cristo Jesus em nós e ambicionarmos por isso. Quebrantamento é a sujeição a Cristo pela sua palavra que age, reforma e arranca o que nos afasta de Deus. Quebrantamento é sujeição à palavra. Deus é o que opera em nós, o querer e o efetuar, está lá em Filipenses 2,13. O penúltimo slide. Olha o que é que nos diz a palavra profética da serva do Senhor. Diz assim: ao nos sujeitarmos, como é que eu sei que eu permaneço em Cristo, que eu estou em Jesus? É quando eu me sujeito à sua palavra, lembra? Quando ela é a maior autoridade. Como é que eu sei que ela está sendo a maior autoridade da minha vida? Olha o que é que o Espírito de profecia nos revela. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativo a ele. Irmãos, tudo em nós morre. Como disse Paulo, já não sou eu quem vivo. Morreu aquele homem. É Cristo que vive em mim. Aí diz mais: vivemos sua vida. A vida que ora vivo, não vivo em mim mesmo, diz Paulo. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. É a morte do eu. Quando então o Senhor nos contemplar, verá suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Você entende o que é que significa permanecer em mim? Minhas palavras permanecem em você. Eu adquiro intimidade com a palavra de Deus que me mostra a sua vontade. E eu me torno eu mergulho na vontade de Deus e desapareço. Fulmina, Senhor, o meu eu. Peça todos os dias ao Senhor, para que Cristo viva em mim. Diz mais, a verdade deve estar incorporada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. O que eu acho, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu sinto. É a verdade de Deus, é o Espírito de Deus que deve me dirigir. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Ao olharem para mim, está ali o selo da justiça de Cristo. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Como eu vou introduzir na vida diária a palavra de Deus se eu não me alimento da verdade? Se eu apenas dou uma beliscadinha na palavra de Deus? A palavra de Deus precisa ser alimento. Jesus diz assim: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Comer e beber. A carne e o sangue é a palavra de Deus. Eu tenho que tomar a palavra de Deus como alimento, como maior autoridade da minha vida.
A verdade deve estar incorporada, querido. Os aprovados no juízo, já estou finalizando, serão os que estão vestidos com o caráter de Cristo, que é oferecido a todos. Esse oferecimento, o Espírito Santo traz como uma graça imputada, é oferecido e você recebe salvação para todos. Mas essa graça esse caráter só é reproduzido pelo Espírito Santo quando ele se torna um hóspede permanente na nossa vida. Aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça agora, ela é comunicada, porque já não sou eu quem vivo, é Cristo que está vivendo em mim. E em Mateus, vamos encerrar os dois últimos versículos de Mateus 24, da parábola, quando Jesus diz assim, versículos 13 e 14, disse então o rei aos servos, porque o homem ficou calado, calado porque a verdade está exposta, e ele não quis se submeter, conhecendo a verdade, não se submete, não tem argumentos diante do Senhor, é de graça. Disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser escolhido é ser disposto a representar a Cristo aqui na terra. Ser escolhido é escolher que o Espírito Santo nos molde, que o Espírito Santo nos vista de Jesus. E para isso precisamos estar em constante comunhão e buscando esse batismo, crendo e aceitando o presente de amor do Pai para o tempo do julgamento, que poderá ser hoje ou amanhã, e estaremos prontos. Esses são os escolhidos, convidados que aceitam, pela fé de Jesus, trajarem as vestes de justiça, obra do Espírito Santo. Nossas escolhas nos fazem os escolhidos de Deus. Deus não diz, essa aqui prega bem, esse daqui faz bem a obra. Não, escolhidos são todos aqueles que aceitam o batismo com o Espírito Santo, que aceitam serem vestidos pelos trajes de justiça trazido pela palavra de Deus. O último slide diz aqui, assim, o homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Olha, muitos de nós estamos nessa condição diante de Deus. Professam ser cristãos, contudo não sentem a necessidade de transformação de caráter. Eu sou cristã, eu não faço nada de errado, eu faço muita coisa certa. Faço uma obra grandiosa para o Senhor. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres. Jesus diz, eu não te conheço. Não sentem necessidade de transformação de caráter. Irmãos, as vestes de justiça, a justificação pela fé é uma obra interna. É a impressão do caráter de Jesus. É a obediência de Jesus aceita. Ele não oferece essa obediência àqueles que rejeitam a fé nessa obra. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete. Todos nós nessa manhã estamos como ouvintes. O que vamos fazer? Mas não tomaram a veste da justiça de Cristo, parábola de Jesus, página 168. E diz mais o Espírito de profecia, rapidamente os dias da graça estão terminando. O fim está próximo. É-nos feita a advertência. Olhai por vós. O Senhor não está dizendo aqui para você cuidar da vida do vizinho, não. Ele está chamando o pecado pelo nome na vida do vizinho. É na sua vida, olhai por vós. É o que nos diz. Vigiai, para que não vos encontre desapercebidos, distraídos, até com nossas próprias obras. Acautelai-vos para que não sejais achados na ceia do rei sem as vestes, que nós vamos fazer de tudo o que aprendemos nessa manhã. Você vai ter fé. Quando o centurião se apresenta diante de Jesus, pede a Jesus para curar o seu servo. Então Jesus diz assim, eu vou lá com você na sua casa, lembra dessa passagem? Está lá em Mateus, no capítulo 8. Aí Jesus diz assim, eu vou com você lá na sua casa. Ele diz, não, não, não precisa. Não precisa, basta uma palavra.
A arma mais poderosa na face da terra hoje é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso é dom. Cristo quer permanecer em nós, mas precisamos permanecer em Cristo. Escolha aceitar e tenha fé. Você está salvo em Cristo Jesus. Aceite para ser vestido pelo Espírito Santo com as vestes de justiça de Cristo. E aí Jesus vai dizer o que ele disse para o centurião. Ao finalizar essa sala, Jesus vai dizer assim: vai, seja feito conforme a tua fé. Ele vai diz para cada um de nós, conforme a tua fé. Se você crê, você vai ser vestido. Se você não crê, continuar crendo nas suas próprias obras e na aprovação humana, você está vestido de suas obras e não poderá se apresentar diante do rei. O centurião inspira a nossa fé. Que as palavras que hoje ouvimos das Sagradas Escrituras nos inspirem a fé de Jesus, a fim de que possamos nos preparar para o grande dia do Senhor. E encerro com 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, se você está em Jesus, nova criatura você é. E as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, porque você é revestido das vestes de justiça de Cristo Jesus. Vem, Senhor Jesus, batiza-nos com teu Espírito e vive em nós, em nome de Jesus. Amém. Passei aí quase 15 minutos, pastor Fábio. Vamos orar, ou vai ter uma música especial? Tem algum comentário? Pode orar hoje. Hã? Pode orar. Posso orar? Isso. Querido, oremos. Pai querido, nós te damos graças de todo o nosso coração pela fartura da chuva do teu Espírito sobre essa sala, de uma forma especial nestes momentos, quando a tua palavra é aberta. Que essa verdade possa impregnar a mente, o coração de cada um de nós. E saiamos daqui como saiu aquele centurião romano, cheio de fé de que a tua palavra é poderosa para efetuar em nós o que precisa ser feito e assim nos apresentarmos diante do Senhor nosso Deus, na hora do julgamento, como perfeitos, pela perfeita obediência do Senhor em nós. Vive em nós e nos prepara para a eternidade. Abençoa a Kelly de uma forma toda especial. Que teu poder e a tua graça esteja a revestir a tua serva. Que a tua graça de Criador, o teu poder soberano, percorra todo o corpo da tua serva e a restabeleça para a glória do teu nome, sendo assim a tua vontade. Que o Senhor aguarde como a menina dos teus olhos. Dá-nos um resto de dia em tua presença. Queremos estar em ti e permaneças em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Aqui, dona Selma, o vento sopra onde quer. E Amém. Louvado ouves, seja e Deus. ouves a sua voz. Não se pode, né? A Amém. gente tem que ser suscetível às mudanças e à vontade dele. Amém. Esse tema é para mim um dos temas centrais. Você apresentou esse tema hoje com muita precisão, né? Precisão cirúrgica. É obra Adventi- do Espírito, né? Adventista, quando fala de obediência, tem medo, né? Fala de obediência, a gente já tem medo, porque a palavra perfeição ou perfeita passou pelos seus lábios aí várias vezes, né? E a gente tem medo disso. E não deveríamos ter medo. O Senhor nos chama à obediência. Quando ele restaura a mulher pega em adultério, ele diz assim, ó, vai, e eu não quero que você peque mais. Deus não deseja, irmãos, que nós vivamos em pecado. Pecado é uma manifestação clara de falta de amor, de desconexão com Deus. Ninguém peca na presença de Deus. Então, o Senhor, claro que o Senhor quer que a gente guarde a lei. Ele deu para a gente uma lei para ser guardada, irmã, Amém. não é? Amém. E eu A lei digo, nos mantém no caminho da salvação, nos mantém a lei. é,
E alguns acham que a gente não pode guardar a lei como Cristo guardou. Podemos guardar a lei como Cristo guardou. Cristo guardou a lei dependente do Espírito Santo. Ele não guardou a lei porque era Deus. Ele não usou o poder sobre-humano, divino, para ser obediente. A mesma obediência de Cristo nós podemos ter. Ou seja, eu posso guardar a lei da mesma maneira como Cristo. A diferença é que ele nunca pecou e nós já nascemos pecadores. É Então isso é verdade. muito diferente. Alguém que nunca pecou, nunca foi pecador, guardar a lei e alguém que nasce pecador guardar a mesma lei. O problema não está na lei, Selminha. O Sei problema está não. em quem nós somos. A lei é santa, justa e perfeita. O problema está em nós, que não somos nem santos, nem justos e nem perfeitos, e temos que guardar essa lei. Amém. Essa essa dicotomia que funde a cabeça da gente às vezes. E eu ficava dizendo assim, esse tema me fundiu meu cérebro um monte de vezes. Porque mas eu tenho que guardar a lei de Deus e eu posso, mas e por que que se eu posso guardar a lei, eu ainda preciso de um Salvador? Você pode guardar, mas sem perfeição. É isso aí, Selminha, porque a, ne- E o- o que a questão não é se eu posso obedecer ou não, é se eu posso produzir justiça ao obedecer. isso. Eu Não não temos, posso. não A temos. fonte, nossa E, e a, fonte é e a lei requer essa justiça para sermos aceitos diante do trono. E eu perfeito. não tenho como oferecer. E a única forma de oferecer é que Cristo esteja em mim e diga assim, pai, ela não tem não, mas eu estou aqui, ó. Ela está em mim, ó, eu estou nela. Olha aqui. E o pai diz, o Espírito de profecia, olha para mim e vê a justiça de Cristo. Pronto, estou justificada. Você sabe por que que a gente é salvo? Nós somos salvos? Nós não temos a obediência perfeita, mas nós temos a justiça perfeita. Cristo não é nossa justiça, Sim. então nós o temos. E Quando ele temos nos, a obediência perfeita dele em nós. quando ele nos Amém. atribui a justiça dele, a minha melhor guarda da lei que eu posso oferecer, incapaz de qualquer coisa, é atribuído valor a ela. E aí a minha obediência é aceita pela obediência de Cristo. E os méritos deles me são dados. Logo, a obediência perfeita dele torna a minha obediência aceita, perfeita diante do Pai. Somos salvos. É, é a, é a arca da aliança no Santo dos Santos. O baú com a lei de Deus dentro e o propiciatório com sua justiça cobrindo a lei. É a mesma, aquilo ali é justificação pela fé purinha, céu. A misericórdia ali, né, sobre o Misericórdia. propiciatório, o amor de Deus. É isso, essa é a cena da justificação pela fé. A lei, ela é implacável. Ela requer obediência perfeita e ponto final. E nós não temos mais. Nós não temos. Se nós não temos essa obediência, se Cristo com a sua obediência não estiver em nós. Mas é tão fácil, diz o Espírito de Profecia. Quando ela olhou, disse: é tão fácil chegar no céu. Aceite a obediência perfeita de Cristo. É Aceite a porque, justiça dele. é porque ela viu a perfeição para onde nós vamos. Olhos viram, né? Ela viu, falou assim, rapaz, mas comparado aos Sim. sacrifícios que eu faço, isso aqui, meu Deus, que ele é fácil. Não, isso aí não é difícil, não, irmão. Calma aí. Quando você vir o que você vai receber, e vai ter toda essa sensação nossa, seu amigo, quando a gente chegar no fim desta, para o começo da nossa caminhada com o corpo transformado, nós todos chegaremos a essa conclusão. Meu Deus, se eu pudesse ver o que vejo agora, eu teria entendido que não era tão pesado assim. Não é, é fácil. Não é? Aceita Jesus. Não, é lindo isso, né? Se alimente da palavra de Deus. Tenha mais tempo com Deus. É isso. Obedeça. Obedeça. Obedecer é uma manifestação de E amor, ó, mas é o só que isso. Jesus disse lá em Mateus 6,33: se você quer, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Né? Busque, pois. Não existe, Selminha, reavivamento sem obediência à palavra de Deus. Desculpa, não existe reforma sem obediência à palavra de Deus. Que reavivamento é o recebimento do Espírito Santo e a ativação das faculdades que estavam mortas.
isso, Obediência já é parte da reforma. Ninguém isso, reforma porque obedece. Você, você obedece porque foi reavivado. A, isso, a reforma, ela é parte da sua santificação. isso. É lindo isso, é muito poderoso isso. Obrigado. Deus te abençoe com graça e paz. Estávamos com saudades das suas admoestações. Vamos E orar mais. eu estava com saudade de lhe ouvir me chamar Selminha. Logo no início você só chamou Selma, Selma. Eu disse, cadê o pastor Wagner que me chamava de Selminha? Tá aqui, acabei de chamar, irmã Selminha do meu coração aqui. Quero compartilhar com vocês um vídeo. O vídeo ele é um senhor que fala em inglês, ele fala em inglês e ele ele está expressando a ideia de que você pode ser uma bênção. Quando eu colocar aí o vídeo, pode fazer assim com o seu celular, ó. Tchum, tá? Que aí você consegue ver melhor a imagem. E tudo dando certo, já vi aqui o telefone da Daniele Nascimento, a irmã da Kelly Nascimento, que está lá em Curitiba. Eu vou, se der tudo certinho, a internet dela fica legal, eu vou entrar lá no quarto onde a Kelly está, daqui a pouquinho. Não vamos incomodá-la, ela está dormindo. Mas eu quero orar com a irmãzinha dela e quero que todos vocês orem conosco. E vamos ter um dedinho de prosa com ela aqui. Se prepara, Dani, daqui a pouquinho eu chamo você, tá bom? Vamos pro vídeo. Eu estava explicando, ele chora no vídeo e as palavras dele são bastante profundas. E ele diz: Você pode ser uma bênção. Você pode ser uma bênção. Se você escolher ser uma bênção, vamos ver o vídeo. Eu vou passá-lo duas vezes, é curtinho, mas ele vai servir para inspirar você hoje. Eu tenho uma preocupação, irmãos. Deixa eu dizer a minha preocupação. Às vezes eu fico preocupado em ficar aqui alimentando você, alimentando você, alimentando você. Aí você pega um testemunho como o de ontem, os testemunhos lindos que acontecem aqui, mensagens poderosas como a de hoje e tantas outras, e você se alimenta, e se alimenta, e se alimenta, e ninguém está se alimentando do que você. Você não está compartilhando isso, você não está indo desaguar isso. Eu vou contar mais história, a pessoa está lá parada ainda, não acredita que pode, a pessoa não avançou para um movimento onde Deus possa mudá-lo de direção. Sabe? E aí eu fico um pouco incomodado e às vezes eu procuro dar alguns stops aqui na sala para a gente refletir o quanto estarmos aqui de fato tem nos levado a movimentos significativos, né? Então, esse é o momento que eu vou questionar o seu movimento, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Não tenha, eu vou compartilhar. Ele disse: é muito difícil de entender. Vamos ouvindo juntos. It's very difficult to understand how demoralized people are. O quão desmoralizadas as pessoas estão, ele diz. It's really something to see. É realmente impressionante ver constantemente people quantas pessoas estão morrendo for lack of encouragement, por falta de uma palavra encorajadora. Or how easy it is to provide. Como é fácil fornecê-la, se você for cuidadoso. A palavra cuidadora, né? A palavra amorosa. Como é fácil oferecer isso, se você for cuidadoso, se você prestar atenção nisso. Quem mandou esse vídeo para mim foi o nosso Wellington Ribeiro. Dar crédito onde crédito é devido e dizer: você é uma força para o bem, se assim desejar. Você entendeu o que ele disse, não? As pessoas estão morrendo
por falta de palavras encorajadoras. E ele diz: você pode ser uma força para o bem. E o que mais me chama a atenção nesse vídeo é o fato dele chorar e se angustiar porque tem pessoas morrendo. E eu sou a fonte de bênção para aquela pessoa. Eu sou a fonte de bênção para aquela pessoa. Eu vou repetir, eu sou a fonte de bênção para aquela pessoa. Sem sacrifício pelas pessoas não existe comunicação da vida. E aí, quando esse camarada chora, né? Ele chora porque tem pessoas morrendo. Ele diz: você pode ser uma bênção, escolha ser uma bênção, saia do casulo, saia de você mesmo, saia do seu sofrimento, saia da sua autocomiseração, vá abençoar pessoas. Não precisa de dinheiro, não precisa de fortuna, não precisa de carro, precisa de amor. Quem tem amor se movimenta. Quem tem amor se movimenta. E ele está falando da prática do bem através de expressões que encorajam pessoas. E o que me impressiona, eu vou repetir, é o fato dele estar emocionado, chorando por conta de outras pessoas que sofrem. Amigo, você é da sala 57, se você é insensível ao sofrimento do outro, você não tem o Espírito Santo. Se você não ama, você não tem o Espírito. Se você não ama, você não é filho de Deus. Não importa o quanto você carrega a Bíblia ou professa crer nela. Esse camarada está expressando uma das essências da vida no Espírito. O incômodo pelo sofrimento e a condição do outro e o reconhecimento de que você, que tem o Espírito, que é amigo de Cristo, que tem a bênção de Deus, é fonte de esperança. Não adianta, amado. Não, eu amo que você venha aqui. Amo que você adore aqui, mas se você ficar só aqui, só achando esse ambiente uma bênção, nossa, como eu gosto, e você não tem se preocupado com a salvação do outro, e você não tem sido a fonte de bênção, amigo, procure saber o que está acontecendo. O negócio aqui é desaguar. Encheu, compartilha, encheu, compartilha, encheu, compartilha. Vamos ouvir o vídeo inteiro, não vou pausar agora, já fiz a tradução para vocês ali lendo a legenda. Você já tem uma ideia geral. Quero que você pegue agora as expressões do rosto dele, como ele olha profundamente para dentro dele mesmo enquanto ele está falando, e olhe para dentro de você. Questione sua vida, questione seu cristianismo, questione suas práticas, seu nível de sacrifício. Questione agora. Eu quero que você se questione. Ficar aqui é bom, mas precisa dar o fruto que o Espírito Santo quer. Vamos dar uma olhadinha. It's very difficult to understand how demoralized people are. It's really something to see constantly how many people are dying for lack of an encouraging word. How easy it is to provide that if you're careful. You know, if credit is due. And to say, you're a net force for good if you want to. It's very difficult. Você é uma força para o bem se você desejasse. O que que adianta, irmão, ficar aqui o dia inteiro, acordar todo dia 4:30 da manhã, e você não se incomodar com quem não tem a salvação, você não ser uma fonte de bênção, não chorar pelas pessoas, ele para e diz, meu Deus. Eu fico preocupado, sabe, que você não esteja nesse movimento, disposto a esse tipo de sacrifício. Dani,
Consegue abrir seu áudio e a sua câmerazinha? Se você conseguir, eu quero acessar você. Oi, meu pastor, Oi, tudo bem, Anjinho? tudo bem? Como é que tá o áudio? Tá, estamos conseguindo ver você. Desculpa pegar você assim de surpresa, mas veio no meu coração o desejo de orar com você. Eu tive a alegria de conhecer você, de abraçar você. Me emprestou bondosamente seu apartamento enquanto você estava aí com Kelly. Ah, Eu passar esses 2 dias aí com vocês. Foi uma bênção. foi uma benção, meu pastor. E como é que a nossa menininha teve uma hemorragia ontem? Fala um pouquinho como é que ela tá pra gente. Ela teve mais uma hemorragia ontem pela manhã, e aí, realmente, como o corpinho dela já tá bastante enfraquecido, aí ela tá com umas medicações um pouquinho mais fortes, para ela sentir um bem-estar um pouquinho melhor e não sentir mais esse mal-estar que causa, né, a hemorragia gástrica. E enquanto ela Mas ela tiver, hum, ela tá atenta, ela tá conversando, mas é que ela fica a maior parte do tempo mais sonolenta. ela fica naquele estágio que eu encontrei no primeiro dia, né? Mais Isso. sonolentinha. Isso, na segunda-feira. Isso, Exato. muito bem. Entrei para orar com você, para a sala ouvir um pouquinho. Essa é a Dani. Dani é a irmã da Kelinha. A Sombra, né? A Sombra. Sim, meu pastor. Deixa eu relatar aqui uma coisa importante. No dia que estive lá, no primeiro dia, para fazer a unção da Kelly, nós tivemos pelo menos, se não foram 10, chegou muito próximo. 10 profissionais do hospital, amados, que entravam naquele quarto, não era para cuidar da Kelly. Eles cuidavam muito bem, inclusive, abraçam, dizem que amam, um negócio lindo ali. Mas É. elas iam lá, né, Dani, para ser abençoado por vocês duas, porque pela Kelly, a resiliência que ela tem no sofrimento, nunca falou mal de Deus, é um negócio extraordinário. E quantos dias você já está aí, filhinha? Hoje estamos aqui há 46 dias. Não vai precisar, não. Se precisar de mais 46, você fica? Com certeza, sem dúvida. Esse amor é lindo, né? Esse amor entre vocês é lindo mesmo. A É, Kelly diz que quando ela acorda e vê todo mundo é bom, mas ela sente segurança quando vê a Dani no quarto, né, Dani? sim, por isso Cuidando que da sua eu irmã. fico ao lado dela, porque ela diz que quando ela abre os olhos e me vê, ela se sente bem, sente segurança, então eu vou ficar aqui do ladinho dela. E como é que a minha amiga está? Ela está bem, pastor, assim, ela é muito usada pelo Espírito Santo. Mesmo ela estando fraquinha, eu fico assim, eu tenho o privilégio de estar aqui. Eu vejo o agir do Espírito Santo muito grande. E ela pegou a mão de uma técnica na noite anterior da hemorragia. E ela falou com a técnica de enfermagem que ela estava precisando, não era nem a técnica que estava cuidando dela, ela entrou com a outra técnica, a Ana, e aí a Kelly pegou na mão dela, eu vi que ela estava assim com uma voz um pouquinho mais forte, além do normal, e ela começou a falar para essa técnica que vai sair daqui, que estava em dúvidas com muitas coisas na vida dela. E a Kelly começou a falar muita coisa para ela e pediu para orar com ela. Aí eu falei, mana, você viu o poder do Espírito Santo através de você? Porque até a voz dela durante a oração ficou mais forte, sabe, meu pastor? E a Dani, como é que a Dani está? A Dani está bem, está sendo carregada no colo também, porque eu Porque, sinto uma força. Não, não é. Eu tenho recebido muitas mensagens da minha família e pessoal da nossa igreja querem vir ficar aqui com a Kelly, né? Dani vai para casa, eu sou enfermeira, eu cuido dela,
você precisa ir para casa, mas eu não sinto cansaço. É, a sensação que eu estive quando eu estive aí com você realmente não é de uma pessoa que está arrasada, cansada, porque não, você está sorridente, sei que por dentro você está quebradinho, né? Porque Sim, sim, ver sua irmã frágil como ela está, se para mim, que tenho um amor fraternal por ela, sim, já é complicado, imagina você que é irmã, viveram juntas a vida inteira, tem pouquíssimo tempo de diferença entre vocês, então vocês partilharam todas as fases desde a infância, né? Então, exato. não é fácil. Obrigado por nos Exato. atender, tá bom? Liguei, Obrigada, meu pastor. liguei para orar com você e Sim, sim. quando a nossa criancinha acordar, diga que a sala 57 esteve aí na sala dela hoje. É, ela tá ouvindo, né? A médica falou que nesses momentos que ela fica dormindo, ela tá ouvindo tudo. Uhum. Então ela vai ouvir. Kelinha, Ela vai ouvir. você tá aí dormindinho, mas tá ouvindo, curiosa, né? Ó, Ela abriu os olhos, meu pastor. Kelinha linda, eu tô aqui cuidando da Olha sala. só, Tá aí, vamos ver se a gente. pastor Wagner, meu coração. Você quer que eu coloque ela um pouquinho? Não. Quer? Ela quer aparecer um pouquinho, meu Ah, pastor. se ela quer, vamos lá. Se não for incomodar, vai ser ótimo. Deixa eu ver se a gente consegue Tá falar. na sala, mano. Você que sabe. Ela quer aparecer para dar um oizinho só. Tá. Ela acabou de abrir os olhos, tá? Só um pouquinho. Oi, meu amor, tudo bem? É Salmo 57. Bom dia, meu pastor. Bom dia. Desculpa Acabei de incomodar, abrir os né? olhos aqui para falar um pouquinho com você. É que eu tava aqui, me deu uma vontade de orar aí no quarto. Eu falei, eu vou entrar com sala e tudo. Olha, que Pra gostoso, poder meu orar. pastor. Como foi É a bom melhor estar aí, viu? sensação. Foi ótimo abraçar você, sentir a sua presença física. Foi muito legal ver Eu suas digo mesmo. meninas. Almoçamos lá naquele restaurante vegetariano lá que você falou. Isso, eu gosto muito. Meu preferido, aquele, meu pastor. Foi bom. Vamos orar? Eu liguei para orar com Vamos vocês orar. e com a Dani, tá bom? Vamos Você tá, orar. você tá linda, né? Você tá linda. Fiquei sabendo que lavou o cabelo. Que chique, né? Que chique. Vamos, Um pouquinho. tá top demais. Vamos orar. Eterno Deus, toma a senhora Kelly em tuas mãos mais uma vez. Eu estive aí, fiz a unção dessa lindinha e ela está em tuas mãos, como a Dani também, fortalece toda a família, a Laís e a Lani, o Anderson, Deus. O Senhor sabe como eles têm sido fortes, buscando força no Senhor. A Kelinha está preparando o aniversário das filhinhas, que vai ser tudo certo. Ela vai participar pelo poderoso nome de Cristo. E vai ser uma festa muito bonita. 15 anos de idade, as meninas, uma bênção. Rogamos anjos do Senhor, acampem nesse quarto, levando luz, a luz da esperança, da fé viva em Jesus Cristo. E ao Senhor Espírito Santo, mais uma vez, unja o corpo da Kelly, dê forças para Dani também, para toda a família. E que nunca, nunca esse sorriso, essa fé singela, essa confiança que essas meninas têm, em especial a Kelly, pelo momento em que ela vive na poderosa palavra de Deus. Concede, Deus, fé e cura para a tua filha. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Anjinho, Hum, viu? Eu amo você, eu preciso de Amém. você para ser feliz. Amém. amém. Você é a Amém. parte Adoramos você. visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Muito bem, queridos.
A internetzinha dela caiu, mas caiu no lugar certo, né? Na hora certa. Deixa eu buscar aqui novamente, que ela conseguiu entrar. Obrigado, Dani. Foi uma bênção poder orar com vocês, tá bom? Pode abrir o seu áudio novamente. Obrigada, meu pastor. Tchau, Kelinha. Fica com Deus, linda. Amo vocês. Obrigada. Obrigada, meu pastor. Obrigada, Salmo 57, por tudo. Deus seja Você, louvado o tempo todo. amém. Você é linda, uma inspiração para todos nós, viu? Fica com Deus. Amém, meu pastor. Amém. Tchau. Amo Obrigado, Dani. Muito obrigado pela você, disponibilidade. meu pastor. Amo vocês todos. Tchau. Fica com Deus. É isso, irmão. Sabe o vídeo que a gente acabou de ver? Tchau, meu pastor. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus. É isso o vídeo que a gente acabou de ver. Você pode ser uma bênção. Sabe o que isso causa no coração dela? Isso alonga a vida dela. Tem pessoas esperando você só entrar em contato, dizer alguma coisa boa para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa ser uma bênção. É isso aqui, irmãos. É interesse. Interesse. O Espírito Santo nos enche de interesse pelas pessoas. Orem pela Kelinha, irmãos. Ela é um negócio fora da curva. Como ontem, o testemunho que nós tivemos aqui, um negócio. Pessoas que representam Deus mesmo, sabe? Representam Deus na essência do processo. Eu acho que mais do que um testemunho, mais do que uma outra história contada, esse é o momento para você refletir. Que tipo de bênção você é, né? Que tipo de cristão nós estamos sendo? O que que as pessoas estão bebendo da gente? Então é isso. É, orem por Goiânia. Às vezes a gente se prende tanto na dor que a gente está sentindo, sabe? A gente se prende tanto na dor, no problema que a gente está sentindo. Tem gente sofrendo mais que a gente, irmãos. Tem gente sofrendo mais que a gente. E quando a gente se ilha no nosso sofrimento, parece que nós somos os piores, né? Os largados. Deus esqueceu de mim. Sai de casa e vai viver o sofrimento de outros, para você ver o quanto o seu sofrimento não é que ele não é importante, não, viu? Claro que é. Dói, eu sei que dói. Mas se você mergulhar nesse negócio, ele vai matar você. E quando a gente começa a compartilhar a dor do outro, a nossa dor ameniza. Vai, sofre ali, sai agora e dá uma sofridinha com quem está sofrendo. Põe o seu dinheiro no sofrimento do outro, põe o seu carro no sofrimento do outro, põe a sua roupa no sofrimento do outro, põe o seu tempo no sofrimento do outro, como é que o seu sofrimento não vai diminuir? Experimenta para você ver. Experimenta sair para você ver. Como rapidinho você vai esquecer do seu próprio. Do seu próprio. Sabia que a Kelly gostaria de ter a maioria dos problemas que nós temos? Porque ela não tem a vida que nós temos. Entendeu, irmãos? A Kelly talvez quisesse ter todos os problemas que você está reclamando a pau desses problemas aí. Mas ela não pode, porque ela não tem o tempo de vida que você tem. Humanamente falando, Deus pode alongar a vida dela o quanto Ele quiser. É isso que eu estou te falando. Entendeu, Gilson? Eu sei que você tá virado aí, tá pegando, o bicho tá pegando pro seu lado. Tu é um homem de Deus, cara. Segura a onda. Segura a onda, irmão. Segura a onda. Mas, cara, vai lá e vive o sofrimento de outra pessoa que Deus vai cuidar de você. O pastor Edmil outro dia disse assim, ó, e eu creio muito nisso, né? Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Orem por ela, orem pela Andréia, que deu testemunho ontem. Orem pelo. Sei lá, irmãos, é tanta coisa, né, poderosa que a gente tem experimentado aqui.
É isso, acho que mais do que um testemunho, a gente, irmã Raquel, a senhora mesmo está de vermelho aí olhando. É, mais do que nunca é a gente perguntar o que está acontecendo com a gente. O que que a sala e os aprendizados aqui estão fazendo com que a gente é, abençoe pessoas. Você pode ser uma bênção se você desejar. Uma bênção. Então hoje eu quero fazer uma proposta. Ao invés de ouvir um testemunho aqui, ao invés de você ouvir uma linda história aqui contada, novo milagre, todo dia tem um milagre aqui, tem uma proposta para você. Saia e seja o milagre de alguém hoje. Saia, vai ser o testemunho de alguém hoje. Saia, vai ser o testemunho de alguém hoje. E vamos ver, vamos contar esses testemunhos aqui. Que eles cheguem para mim como novas histórias para eu contar na sala 57. De você e o Demares saindo para ser uma benção. Você e o Demares aí de São Paulo, sai, cara, sai, vai ser uma benção. Vai sofrer com o outro para tu ver como é que vai ficar mais leve a sua vida, filho. Eu sei que você já faz isso, a gente só precisa aumentar a nossa carga. Combinado? Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos demais da conta pelo dia de hoje, pela mensagem, pela possibilidade de ter orado com a Kelinha hoje e vê-la sorrindo, mesmo numa aflição e numa luta tão grande como aquela, tem abençoado pessoas naquele quarto. As pessoas não acreditam que uma pessoa pode ter um tipo de paz daquela passando por um problema tão severo. E é uma benção, é inspirador demais. A gente já está aqui há anos nessa sala, Senhor, e nós não podemos estagnar, nos acostumar com as águas doces de mar, com o mar escancarado. Nós não podemos nos acostumar com o maná que cai do céu todo dia. Não, tem gente lá fora esperando só um alento, tem gente esperando só uma fala nossa. Liguei para falar com você, para dizer que você é especial, para dizer que eu estou à disposição se você precisar. É isso. A gente pode ser uma bênção se escolher ser pelo poder do Espírito Santo e pelo exemplo de Cristo em nós, com as mãos do Deus eterno estendidas sobre nós, estendida. Concede-nos, Deus, a tua paz agora. Obrigado por nos ungir, Jesus, com teu Espírito. Nós vamos sair para ser o testemunho hoje. Que adianta eu ficar aqui ouvindo testemunho após testemunho se eu não sou testemunha? Nós vamos sair e hoje o testemunho da sala vai ser cada um desses aqui andando, ligando, mandando mensagem, abraçando, levando um presentinho. Nós vamos fazer alguma coisa hoje. Nós não vamos ficar parados. Move Espírito Santo, sopra no cenáculo. Nós não vamos ficar parados. Hoje pessoas, milhares, milhares serão abençoadas porque tem gente que está vendo essa reunião depois, não pôde entrar de manhã, mas entendeu que precisa se movimentar. E hoje vai ser uma sexta-feira que nós vamos produzir um monte de buraco no chão do inferno, com nossas obras de graça, de bondade na vida de pessoas sequiosas, sequiosas por alguém semelhante a Cristo. Abençoa essa sala, Deus, que ela continue crescendo, que as pessoas venham para cá, que assistam depois, que divulguem esse material, para que todas as manhãs nós tenhamos a chance de impactar pessoas e levá-las a conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador. Dá-nos uma cesta de preparo maravilhosa. Hoje à noite, manifesta teu poder naquela igreja, amanhã de manhã, amanhã de tarde, domingo à noite. Cuida das minhas igrejas aqui, Deus, dos meus irmãos amados, que cada ancião, cada líder tenha sabedoria para conduzir sua congregação. Dá-nos tua paz e nos movimenta para onde o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
4 coisas para dizer para você: eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio, Maria Helena da Costa, em Deus porque você existe. Dona Temis Lacerda, lindinha, fofinha. Quer ver? Eu acho que eu, peraí, eu acho que eu ouvi, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu ouvi, deixa eu ver. Bom dia com alegria? Bom dia, com alegria. Sala 56. Alegria! Com Goiânia, É com alegria. Esse pastor Léo Meia. Itararé, viva Itararé. Dia com alegria, bom dia, bom dia. Agora que Goiânia. Gilvani, Jacileudo, abraço. Beijo no coração, minha irmãzinha. Até domingo! Oremos pelos viajantes. Até domingo, até domingo, até domingo. Se Deus assim permitir. Até domingo. Amém, Luiz. Abraço. Um abraço pra você. Rosa, Liz, de Cruzeiro do Tamo Sul. junto.